palavra que Deus pediu para que eu trouxesse hoje, na verdade, eu tinha duas palavras para hoje, mas Deus pediu para que eu trouxesse essa palavra, e o tema dela é Atraídos pela Cruz. Às vezes a gente fala, atraídos pela cruz, a gente fala sobre a cruz e a gente não tem a dimensão do que era a cruz. Na verdade, a cruz era o método mais horrível, mais cruel, usado pela nação mais truculenta que já reinou Israel, que já dominou Israel, que é o Império Romano. E a morte de cruz era a morte mais cruel que o Império Romano podia trazer para uma pessoa. A morte de cruz era uma morte dolorosa, cruel e demorada. A morte de cruz fazia com que o condenado à morte de cruz sofresse por um período longo, até que ele viesse a óbito. Quando o exército romano, quando o Império Romano queria matar alguém da pior forma possível, a morte era de cruz. Mas é engraçado que não eram os romanos que queriam matar Jesus. Na verdade, os romanos não sabiam nem o que fazer, porque quem queria realmente matar Jesus eram os religiosos e os sacerdotes da época, liderados por Anás, chefe do clero religioso de Jerusalém, e Caifás, o sumo sacerdote do templo de Jerusalém. E é mais interessante ainda que quando eles conseguem condenar Jesus à morte, eles pedem que essa morte tenha requintes de crueldade. Eles poderiam apenas ter matado Jesus, como muitos judeus eram mortos diariamente pelo exército romano. Mas não. Eles quiseram matar Jesus de uma forma que ele sofresse, e também de uma forma demorada, para que toda Israel visse que o rei dos judeus estava sendo crucificado em local público. Na verdade, a intenção e a ideia daqueles homens era acabar de vez por todas com o tal cristianismo que estava acontecendo por causa da pregação de Jesus. E quando nós falamos de cruz, nós estamos falando do pior tipo de morte que alguém pudesse morrer. Tanto é que o próprio Império Romano achou cruel demais matar alguém dessa forma. E Constantino vai e encerra a morte de cruz. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que o detalhe maior ainda de tudo que eu estou dizendo para você, que aquele que foi condenado era alguém que não tinha pecado, era alguém que não fazia o mal, era alguém que só fazia o bem para as pessoas.
E na verdade, a morte desse inocente na cruz trouxe absolvição para o meu, para o seu, para o nosso pecado. E mais, essa cruz, ela não foi um fato isolado e também não foi um fato que foi um acaso. Porque Isaías, lá no capítulo 53, ele traz um pouco da morte de Jesus na cruz, muito antes de Jesus ter nascido. Quando o profeta Isaías, um profeta messiânico, um profeta que anunciou o Messias, ele narra o capítulo 53, e no verso 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos, pelos seus machucados, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Sabe, se tinha um significado para alguém que morria na cruz, o significado era maldito. Todo aquele que era morto numa cruz era considerado pela sociedade maldito, alguém de muita culpa, alguém de alta periculosidade, alguém que realmente era culpado das suas transgressões. Ele merecia a cruz, mas Jesus não era culpado de nada. Mas cada chibatada que Jesus levou, cada machucado que fizeram em Jesus, talvez o machucado dizia respeito a eu e você, talvez ele dissesse respeito à minha, à sua, à nossa iniquidade, à nossa transgressão. Sabe, e realmente a cruz trouxe redenção a toda a humanidade. O sangue de Jesus vertido na cruz realmente trouxe perdão de pecados. Mas, quando Pedro escreve lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, do 18 ao 20, ele diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Sabe, quando eu leio conhecido antes da criação do mundo, sabe o que eu entendo? Que sempre houve um propósito original, sempre houve um plano de redenção, sempre esteve na pauta de Deus perdoar os seus pecados, sempre teve na agenda de Deus
mudar a história da nossa vida. Sempre esteve no coração de Deus tratar individualmente o meu e o seu problema, para que nós pudéssemos tê-los resolvidos através de uma absolvição pelo sangue de Jesus. A morte de Jesus na cruz do Calvário não foi um ato de desespero de Deus, mas foi um ato planejado de Deus para te salvar. Ele só foi revelado tempos antes da sua execução, porque os antepassados daquele povo viviam de uma forma vazia e de uma forma em que não agradava a Deus. O coração daquele povo que Deus chamou de seu era um coração voltado para o mal. E todas as vezes que eles queriam se aproximar de Deus, o pecado fazia eles se afastarem posteriormente. Mas sempre esteve na agenda de Deus trazer absolvição e uma nova vida, uma nova história para cada um de vocês que estão aqui nessa noite. E eu digo para você que o maior exemplo do cristianismo que nós pregamos é a cruz de Cristo. E sabe por que é o maior exemplo? Porque aquela cruz não está ocupada por mais ninguém, porque aquela cruz está vazia, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E o mundo não entende a cruz. Para o mundo, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que para o mundo o evangelho da cruz de Cristo é loucura. O evangelho, ele não é compreensível para uma mente natural. Eu disse esses dias para um menino que eu estava discipulando, que a grande dificuldade que ele tinha é não viver um evangelho de meritocracia, porque nós sempre fomos condicionados a ter aquilo que nós merecemos através do nosso esforço. Sim ou não? Mas o evangelho da cruz é um evangelho que não trata de merecimento, não trata de chegar primeiro é ser o primeiro, de quem pode mais chora menos. Não, o evangelho da cruz de Cristo não trata dessa temática. Mas o evangelho da cruz de Cristo traz uma temática completamente diferente da que nós aprendemos a vida toda. Você quer ser o primeiro, você seja o último. O evangelho nos ensina que é melhor dar do que receber. O evangelho de Cristo nos ensina que quanto mais nós queremos, menos nós teremos. É totalmente diferente. Mas, no entanto, é um evangelho de graça. Eu vou falar de novo, porque eu só ouvi 2 amém. É um evangelho de graça. Sabe, eu queria tanto, na verdade eu quero tanto, que esse amém não seja condicionado só porque eu disse para você dizer o amém, mas que você realmente entendesse que não diz respeito a você, mas diz respeito a Ele, que diz respeito, Ele já pagou o preço, você já foi absolvido, você já recebeu uma nova vida, e a única coisa que você precisa fazer é crer nisso,
é acreditar nisso, porque já foi concebido isso. E quando eu digo que a cruz de Cristo atrai, a cruz de Cristo nos atrai à purificação. A cruz de Cristo nos atrai a uma nova perspectiva de vida, uma vida pautada em Jesus, e não mais uma vida pautada naquilo que nós vemos, naquilo que nós vivemos, mas é pautada naquilo que nós cremos. Sabe? Pedro escreve em 1 Pedro 2,24 que Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, e por suas feridas vocês foram sarados. Paulo também escreve em Coríntios 15:3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, e que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então eu quero dizer para você, o sangue de Jesus purifica todo pecado, e a cruz de Cristo nos atrai a uma vida de santificação. Sabe, a cruz de Cristo também nos atrai a uma nova identidade. Nós não somos mais criatura, nós passamos a ser filhos. É uma diferença grotesca, sabe? Nós não somos mais um, mas nós fazemos parte da família. Você não é mais um no meio dessa pequena multidão de jovens que estão aqui hoje, muito menos do que o normal. Talvez eles estejam todos com as suas mães, se estiverem, glória a Deus por isso. Mas você que está aqui, você não é mais um, você é filho, você tem direito à mesa. E sabe o que tem na mesa? Farta de comida. A mesa é farta de conhecimento, a mesa é farta de graça e misericórdia. Porque a cruz nos atrai a uma nova identidade. E às vezes nós não estamos acostumados a essa nova identidade. Nós queremos ser escravos. Nós queremos estar como aquela mulher disse que até os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que caem da mesa. Você não precisa mais viver das migalhas. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você é filho, você tem lugar na mesa. E talvez isso não seja compreensível à sua mente natural. Você está buscando, como eu vou sentar nessa mesa? Porque eu sou um pecador? Não, os seus pecados foram perdoados e você se tornou filho, e você realmente tem herança, você tem lugar na mesa, porque a cruz de Cristo te atrai a uma nova identidade. João escreve em 1 João capítulo 3, versículo 1, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não te conhece, ele não entende que você é filho. Sabe por quê? Porque ele não tem identidade de filho. Ele é criatura. Mas todos aqueles, quanto o recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos, aos que creem no seu nome. Sabe, a cruz de Cristo também atrai toda a maldição que um dia nós recebemos por causa do pecado. Todos nós recebemos uma maldição de morte, porque o salário do pecado é mas graças a Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o Filho recebe absolvição de toda a maldição que lhe foi imputada por causa do seu pecado. Se você é filho, nenhuma maldição, nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus.
Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, ele fala assim, ó: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se fez maldito em nosso lugar. Quando ele esteve na cruz, ele se tornou maldito, porque maldito todo aquele que é pendurado na cruz. Ou seja, toda maldição que nos era imputada foi colocada em Jesus na cruz. Por isso, se alguém disse alguma palavra de maldição sobre a sua vida, sobre o seu futuro, essa maldição foi absolvida pela cruz. Talvez você recebeu alguma palavra de maldição, talvez alguém falou para você que você não valia nada, talvez alguém falou para você que você não era nada, que você não significava nada, mas eu digo para você nessa noite, a cruz te absolveu de toda essa maldição não encontra mais pouso, porque você é filho amado. E por último, a cruz atrai toda a nossa enfermidade. E às vezes a gente pensa que a enfermidade é só física. Não. A cruz, ela atrai toda a nossa enfermidade física, espiritual e sentimental. Eu sinto no meu espírito hoje aqui que existe algumas meninas com seus corações quebrados por homens sem vergonha, insensíveis, que usaram você e machucaram você. Feche os olhos, todo mundo. Bem fechados os olhos, por favor. Eu quero orar por você que está com o coração quebrado, que você teve o seu coração dilacerado por alguém. Levante a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Você, menina, que teve o seu coração dilacerado, tem uma mão levantada. Todos fechem os olhos. 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas. A poder no nome de Jesus. Pai, visita essas meninas, visita o coração, e tem um menino também, Senhor, eu sei. Visita, Senhor, esses corações, e toda a dor que elas estão sentindo seja transformada em unção, seja transformada em poder sobrenatural, para que elas cresçam, Senhor, porque aquilo que não mata, fortalece. Que elas sejam abençoadas por Ti, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A cruz atrai toda e qualquer enfermidade, porque pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Pelos machucados de Jesus, nós temos o nosso físico, a nossa alma e o nosso espírito regenerado. Sabe, como a pele daquele nenê que acabou de fazer um zero bala. Uma alma como a dela, como uma de criança, sem malícia, sem maldade, e um espírito como o Espírito Santo de Deus. É isso que a cruz atrai. Ela atrai toda a enfermidade e ela nos traz uma vida nova, uma vida plena.